Olá, pessoal. Então, como eu já tinha me apresentado anteriormente, meu nome é Ingrid e hoje a gente vai dar continuidade nesses tutoriais, né, de como desenvolver de todo o método por trás de uma revisão sistemática. Então, a gente vai falar do sistema GRADE, que é basicamente um instrumento que vai avaliar a prática de saúde baseada em evidência, né? Uma prática que eu acredito que a maioria das grandes instituições de ensino e os conselhos, né, das respectivas profissões de saúde vêm pregando muito sobre a saúde baseada em evidências. Então, foi desenvolvido esse sistema GRADE, que vai avaliar a qualidade da evidência para graduar a força da sua recomendação lá na prática clínica. Então, o objetivo é informar a confiança das evidências apresentadas, né, normalmente em uma revisão sistemática, e a ênfase dela ser adotada ou rejeitada em uma conduta clínica. Então, com base no que eu vejo aqui, no artigo que eu leio, dependendo se eu faço uma avaliação do GRADE, eu vou ver se ela é altamente recomendada na prática clínica ou não, né? Por meio dessas diretrizes, desses critérios que o GRADE proporciona para nós. Então, vai ser um tutorial bem mais prático. Eu vou apresentar aqui rapidamente as diretrizes metodológicas, que vocês podem ver que é bem extensa e é de suma importância. Nenhum tutorial ou aula vai substituir todas as informações que tem aqui, tá? Então, aqui, né, as diretrizes, inclusive, do Ministério da Saúde. A gente consegue essas diretrizes aqui nesse sistema, nesse site oficial do GRADE, que tá nesse link aqui, que vai abrir esse site. E nesse site também é necessário, né, fazer essa leitura do que é o GRADE, os critérios de aplicabilidade do GRADE, para que ele serve, né, os manuais, o que é necessário ler, algumas aulas introdutórias, né, e aqui o aplicativo, que o aplicativo não, o software que a gente vai abrir, depois a gente discutir um pouquinho sobre essas diretrizes, que, como eu disse, é muito importante que leitura para entender os critérios que vocês vão ter que avaliar quando a gente for lá, né, no software. Então, só para mostrar aqui, é assim que vai ficar um grade, tá? O gráfico do grade é assim. Ele fica assim numa tabela de resultados. Então, vamos lá. Aqui a gente tem toda a apresentação do que é o grade, né? Das abreviaturas, a lista de tabelas, enfim. Aqui é a apresentação do que é o grade, de quando ele é recomendado, né? Todas essas coisas, os níveis de evidência. Então, vamos lá. Aqui os critérios, né, que são avaliados, os possíveis vieses. O que eu gostaria realmente, tudo isso é muito importante de ler para a gente conseguir entender o que a gente vai avaliar e por que a gente está avaliando. O que realmente eu queria demonstrar aqui é aqui. Isso aqui é muito importante, até para. Tem alguns exemplos, né? E até para a gente ir lá pro aplicativo depois pro software. Então, aqui a gente tem os níveis de evidência, né? Quando o nível é alto, quando é moderado, quando é baixo, quando é muito baixo. Então, aqui a definição, então, o que vai nortear? Por exemplo, eu sei que um nível é alto quando há forte confiança de que seja verdadeiro, do que o efeito que eles estejam fazendo estão próximos do estimado, né? Quais são as implicações e quais que são as fontes de informação. Então, terão uma forte evidência aqueles ensaios clínicos bem delimitados, com uma amostra representativa, ou seja, com um N que seja muito considerável, né? Em alguns casos de estudos observacionais bem delineados com achados consistentes. Isso é importante,
Quando eu falei para vocês lá na apresentação do grade, o grade mostra uma limitação do próprio, né, do próprio sistema, da própria diretriz do sistema grade, dessa desproporção entre estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados, né, dos estudos experimentais. Então ele mostra que o grade ele pode ser mais favorável para ensaios clínicos, por causa do tamanho da evidência, enfim, que não necessariamente um estudo observacional sempre vai ter um nível muito baixo no grade. Então ele tem lá um aspecto bem interessante dessa limitação, que eu acho que é muito importante que a gente leia, para a gente acabar, né, diminuindo o risco de viés que nós poderíamos ter por saber que esse é um estudo observacional ou esse é um estudo experimental. Então, eu vou saber que o nível é moderado, normalmente ensaios clínicos com limitações leves, ensaios observacionais bem limitados com achados consistentes, e aí sim, concomitantemente, vai diminuindo aqui os níveis de evidência. Isso aqui é uma coisa bem importante que vai te ajudar bem a entender lá na sua avaliação. Aqui é um exemplo, por exemplo, recomendação de uso de anticoagulação oral em pacientes com fibrilação atrial e doença reumática valvar mitral. Então aqui o que é basicamente o que o grade vai fazer. Aqui ele tem a instituição, né, que falam sobre isso, que falam sobre a fibrilação atrial e a anticoagulação, e o nível de evidência e o grau de recomendação. Então, na maioria das diretrizes que a gente abre, seja na American Heart Association, que tem aí as principais diretrizes sobre parada cardiorrespiratória, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem uma diretriz muito interessante sobre insuficiência cardíaca, e todas essas, elas apresentam quais que são os níveis de evidência e o grau de recomendação. Então, é basicamente isso que o grade vai fazer. Qual que vai ser o mais utilizado, porque tem menos risco de errar lá na minha prática clínica. Então, isso aqui é um exemplo bem prático, bem legal, que eu vejo com frequência aí nas maiores diretrizes que a gente utiliza no julgamento da prática clínica. Então, aqui, né, a implicação dos graus de recomendação de acordo com o sistema grade. Aqui, isso aqui é interessante, que são os fatores que vão reduzir a qualidade da evidência. Então, a limitação metodológica ou um risco de viés que eu identifiquei, ele vai descer 1 ou 2 níveis. Né? Então, é basicamente como se todos começassem com 4 níveis, né? Todos começassem com nível alto. E aí, com base nas inconsistências, nas limitações metodológicas, na imprecisão, conforme ele tem um fator de risco, né, que reduz a qualidade da evidência, eu vou descendo um ou 2 níveis, dependendo, né, do fator. E aí, os que elevam a qualidade, então, tem uma elevada magnitude de efeito, tem um fator de confusão residual que aumenta a confiança na estimativa, tem um gradiente dose-resposta, e aí isso vai subindo, ó, sobe 1 ou 2 níveis, sobe um nível. Então, tudo isso nós temos que delimitar, né? Então, aqui as limitações, como eu tinha falado para vocês, limitações do estudo de ensaios clínicos randomizados de superioridade, limitações dos ensaios clínicos observacionais, porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai avaliar é que o estudo observacional tem limitações. O ensaio experimental, né, o estudo experimental também tem limitações, dependendo de qual que é o assunto, enfim, eles têm limitações e nem por isso vai descer a minha qualidade de evidência lá embaixo pelas limitações. O que é importante? É importante que o autor reconheça qual que é a sua limitação, que ele exponha essa limitação e aí vai do avaliador falar, não, essa limitação é válida, mas ela não interferiu diretamente nesses resultados. Então, é importante a gente entender
essas limitações, e é bem legal aqui o Grade como ele traz. Então, os principais limitações dos estudos de ensaio clínico e observacional, para a gente conseguir, né, identificar e saber e falar assim, não, realmente isso aqui é um risco de viés ou não, isso aqui é uma limitação. Então, são coisas muito próximas que às vezes é importante a gente saber as principais, e aqui tem nesse quadro bem colocadinho. Então, aqui, né, mais algumas imagens, mais alguns exemplos sobre como utilizar o grade, os desfechos, aqui o qualidade de evidência. Enfim, aqui a gente tem mais seguras, como fica né, a tabela do grade. Enfim, isso aqui pode ficar com certeza, é uma coisa muito importante de antes de vocês irem para a prática mesmo, é uma coisa bem importante de ser lida. Então, aqui no site do Grade, né, vamos propriamente falar aqui rapidamente sobre o aplicativo, tá? De uma parte bem mais prática, assim, de realmente vai te dar, né, os resultados. Então, vamos lá, a gente entra aqui nesse aplicativo, o Grade Pro GDT. Então, vamos logar aqui. O meu entrou direto, mas ele aparece ali um local para você colocar senha, né? Usuário, o e-mail, ou para você se cadastrar. O meu já abriu direto aqui. Ele vai perguntar o que você quer fazer, porque ele te dá um breve tutorial. Mas vamos iniciar aqui, que a gente já vai falar sobre isso. Então, basicamente, aqui é um projeto que eu já tenho, que está ativo, ó. Eu vou abrir aqui um novo projeto para mostrar para vocês como que funciona. Um exemplo aqui. Vamos criar um novo projeto. E aí ele vem aqui, ele me abre, né, essa aba. Aqui uma coisa importante que eu já vou falar é como convidar, né? Como convidar um outro avaliador aqui para adicionar membro ao grupo. Então eu vou aqui, coloco o e-mail, o nome e sobrenome e adiciono, vou em salvar e adiciono, eu permito que aquele e-mail consiga entrar aqui no meu grade, né? E aí aqui eu vou para a seção comparação, então aqui a gente tem várias coisas, né, sobre o grade, várias outras funções que são interessantes, mas o que realmente a gente vai buscar vai ser esse aqui. Então aqui a gente vem em comparações, que aqui está traduzido. Não está traduzido, né? Vamos vir aqui em adicionar pergunta de intervenção ao tratamento, adicionar uma pergunta de diagnóstico ou importar questões, né? Então aqui a gente vai escolher de acordo com o objetivo do estudo. Então vamos lá, ou eu vou falar de intervenção ao tratamento, ou eu vou falar de diagnóstico. Vamos falar aqui de intervenção e tratamento. Então aqui ele vai abrir esse quadro, né, para colocar os autores, os contextos. Aqui para você usar o nome, então a intervenção por exemplo. Então, vamos salvar. E aqui, a minha questão já ficou salva. A partir que eu clico aqui, eu vou para a tabela, né, de evidências. Então, é assim que fica a tabela de evidências, o sumário de resultados. Enfim, a gente vem adicionar desfecho. Aí, a primeira coisa que ele vai abrir vai ser essa tela, do tipo de variável que você vai avaliar, né? Avaliado, medido com o tempo de segmento.
E aí você pode escolher aqui, eu vou colocar o tempo de segmento como uma média. Então, vou colocar 2,5, 2 meses, por exemplo, ou anos. Se eu baixar mais ali, vai ter anos. Então, tempo de segmento, tipo e salvo. Então, aqui a gente vai começar desde aqui o número do estudo, né? Mais para uma questão de organização. Então, vou colocar número 1. Qual que é o delineamento do estudo? Então, se é um ensaio clínico randomizado ou um estudo observacional. Vamos colocar aqui um ensaio clínico randomizado. E aí eu vou, novamente, volto a falar sobre o risco de viés, que aqui eu vou colocar se ele é grave, se ele não é, né? E aí entra naquilo que eu já tinha falado para vocês. Ó, aqui tem alguma das limitações que fala sobre, né, aquilo que eu tinha mostrado para vocês nas diretrizes metodológicas. Então, como que eu vou colocar aqui se não é grave, se é aqui nesse izinho, ele fala o que ele quer dizer com isso, o que seria uma limitação, né? O que seria um risco de viés, né? Então ele fala aqui sobre, mas é muito importante ter a base lá das diretrizes metodológicas para eu entender o que ele está pedindo, quais que são os critérios para avaliar os riscos de vieses e diferenciar risco de viés de limitação. Então aqui eu vou colocar a minha avaliação, né? A inconsistência, evidência direta. E sempre lembrando que quando eu clico aqui, ele vai me falar, né? Vai me direcionar, vai me dar um textinho explicativo sobre a questão. Imprecisão. Aqui é importante falar que se eu colocar, por exemplo, coloquei ali muito grave, ele me pede que eu preciso colocar uma explicação sobre aquilo que eu tô falando. Então eu posso deixar explicações já prontas, ou quando eu não tenho nenhuma, eu venho em adicionar uma, coloco por exemplo. E aí ele salva, e aqui salva com uma observação, né? Então, outras considerações, se teve algum viés de publicação, se tem um efeito grande de magnitude, que vocês lembram que eu mostrei lá naquela tabela, que isso aqui é uma coisa que sobe o conceito de um estudo. Então, vamos colocar aqui grande. Potenciais fatores de confusão? Não. E aqui, ó, vocês podem ver também que aqui ele também mostra do que ele tá querendo dizer com aquela pergunta, né? Então, gradiente de dose e resposta? Não. Ó, aqui ele já me deu a, a, a avaliação, né? Do grade. Então, aqui já sei que ela é moderada. Aqui tem mais algumas coisas. A intervenção, né? O total aqui seria a minha intervenção que eu coloquei lá atrás. Então, quantos pacientes fizeram a intervenção? No caso que eu coloquei contracepção. Então, sei lá. 10 pacientes. Deixa eu colocar assim. Aqui ele até faz um cálculo para mim. E aí aqui eu vou colocar quantos tiveram um aumento da pressão arterial com o evento. Aqui ele vai me dar um risco controle. Por exemplo, aplicar. Aí ele já me pede um absoluto. E aqui vai para coisas bem mais específicas, né? Que depois você pode colocar até salvar toda essa tabela e ele vai te dar. Mas, por exemplo, no meu estudo isso já me bastava. Que a avaliação do grade aqui já me bastava e já servia, né, para mim colocar na minha tabela de resultados. Aqui a importância, né? Aqui é uma avaliação minha também. E é basicamente é isso, né, que a gente fala sobre. Aí aqui. Sobre o grade, porque aqui ele já te deu, né, a avaliação do risco de viés, e aí para a gente, né, exportar essa tabela, a gente vem aqui, se a gente quer exportar em um Word ou em PDF, quero selecionar, por exemplo, se eu tivesse mais de um estudo, né, um número de estudo número 2, né, o que eu ia selecionar, então eu iria selecionar todos, aqui é a orientação da tabela,
Aí a gente aguarda um pouquinho e ele vai exportar essa tabela para PDF, para Word, enfim. Mas ali a gente já tem, né, o risco de viés e aí a gente pode colocar, né, numa tabela de resultados que fica mais ou menos dessa forma. Que ele vai demorar um pouquinho para baixar. Baixei o Word para ser mais rápido. Mas é basicamente isso que ele vai abrir, né? Então, todos os dados que passou lá, a sua explicação aqui do. Quer ver? Aqui do que você colocou que era muito grave, ó. Então aqui ficou com um Azinho aqui e o A aqui tá a sua explicação do porquê que você colocou muito grave. Então isso é super possível da gente, né, colocar, adicionar isso aqui num trabalho, fica muito bom, né? E aqui o resultado final. Então é basicamente isso sobre o grade, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. É uma coisa bem mais prática, senão seria um vídeo imenso. Mas na prática, quando a gente precisa, né, de uma avaliação de evidência, a gente utiliza esse aplicativo. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado vocês.